Oi gente, tudo bem com vocês? Então, gravando o vídeo aqui hoje, aqui onde eu edito os vídeos que eu gravo, sair um pouco daquele ambiente ali da sala e mudar um pouquinho pra cá. Hoje é quarta-feira, final de carnaval, né? O último dia aí do carnaval. Tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira à noite. E hoje a gente vai falar sobre como analisar e como selecionar as empresas do setor elétrico, tentar entender a parte de geração de energia. Então esse vídeo aqui ele é focado principalmente em geradoras de energia. Então vocês estão me pedindo muito vídeo de análise da Engie, eu vou fazer para vocês o vídeo de análise, só que antes do vídeo de análise da Engie eu preciso que vocês entendam como que funciona o setor elétrico, principalmente a parte de geração, para vocês saberem interpretar o que eu vou estar falando para vocês no vídeo de análise da Engie. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente aprender como que funciona o setor de geração de energia aqui no Brasil. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Também tenho dois avisos rápidos, pessoal. Na próxima quinta-feira, dia 14 de março, vão estar abrindo as inscrições da segunda turma do De Zero a Holder, que é o meu curso em investimento em ações e renda passiva na Bolsa de Valores. Então, se você ainda não conhece o De Zero a Holder, vou deixar o link aqui embaixo, entra lá, tem vários depoimentos de quem já participou da primeira turma, então teve um feedback muito legal, vai lá para ver o depoimento em vídeo do pessoal. E também o segundo convite é para vocês participarem da Semana do Buy and Hold. Semana do Buy and Hold é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu tô organizando com 3 vídeos exclusivos que vão ser soltados a partir do dia 11/3, a partir da próxima segunda-feira. Então também vou deixar o link na descrição para quem quiser participar, é 100% online, 100% gratuito, é só se cadastrar, não leva nem um minuto. Então vamos entrar aqui no computador para a gente falar um pouco sobre o setor elétrico, para a gente conseguir entender bem como que esse setor funciona. Então pessoal, a gente vai falar aqui hoje sobre o setor elétrico e é importante a gente saber que dentro do setor elétrico a gente tem 3 principais atividades: a de geração de energia, a de distribuição e a de transmissão. Quando a gente fala em geração de energia, a gente está falando das usinas de geração de energia, seja uma usina solar, de painéis fotovoltaicos, seja uma usina de geração hídrica, como uma usina hidrelétrica ou uma pequena central hidrelétrica, ou a gente tem também os parques de energia eólica, a gente tem também as termoelétricas. Então toda vez que a gente fala de geração, a gente está transformando energia de alguma forma para energia elétrica. Então é a parte das usinas de geração. A parte de transmissão é o que leva a energia das usinas para perto dos consumidores finais. E a parte de distribuição é onde leva a energia das subestações de rebaixamento até os consumidores finais. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem a SEB, que é a distribuidora de energia elétrica. Ela distribui energia para a residência de todo mundo aqui no Distrito Federal. Então, cada estado tem uma distribuidora. A gente tem alguns estados, como por exemplo São Paulo, que possui várias distribuidoras. Então, a parte de distribuição é a parte que entrega energia para o consumidor final. E o setor elétrico, de uma forma geral, é um setor que é naturalmente alavancado. As empresas costumam ter uma dívida, principalmente por causa da forte previsibilidade do fluxo de caixa. A empresa tem, normalmente, principalmente as empresas de geração, né, elas têm uma concessão muito longa das usinas e isso gera uma previsibilidade muito alta nos recebíveis futuros. Os juros da dívida, por isso, acaba sendo baixo e possui um grande potencial de expansão. Agora, é importante a gente ver aqui que no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte de geração de energia elétrica. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem nos comentários que eu faço um sobre transmissão e outro também sobre distribuição. Exige um bom controlador, visto que se trata de uma boa gestão para conseguir expandir de forma eficiente e segura. Por que que isso é verdade? Porque, via de regra, uma vez que a empresa tem a usina geradora de energia, ela não tem muito mais o que fazer com aquela usina, ela simplesmente tem que administrar as vendas de energia durante os anos, não é um processo tão complicado. Para você expandir, você precisa expandir em usinas mais eficientes do que a empresa já tem, porque se for para a empresa investir em usinas que geram menos retorno do que as que ela já tem, isso não gera valor para o acionista.
os administradores eles têm que conseguir constantemente estar expandindo o parque da empresa em usinas que são mais rentáveis ou pelo menos tão rentáveis quanto as que ela já tem, de forma que o resultado para o acionista seja melhor no futuro do que é hoje. E bom, aqui no Brasil a gente tem um sistema muito peculiar de funcionamento, de distribuição, de despacho que a gente chama das usinas do sistema. A gente tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que a gente chama de ONS, que é o órgão regulador responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de SIM. Já vai ver o que é o SIM. E pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país sob a fiscalização e regulação da ANEEL. Então, o ONS ele é o operador nacional do sistema e a gente tem um sistema que a gente chama de Sistema Interligado Nacional. O que é o SIM, Sistema Interligado Nacional? Ele é um sistema onde todas as usinas de geração são ligadas entre si através das linhas de transmissão e também ligados com as distribuidoras para chegar com o consumo nas unidades finais, as residências, as indústrias ou qualquer consumidor que queira utilizar propriamente a energia. Então, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotermoeólico de grande porte com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é constituído por 4 subsistemas. O subsistema Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. O que isso tudo aqui quer dizer? Vamos dar uma olhada aqui nos números grandes do nosso sistema interligado nacional. Em 2018, a gente tem 67% da matriz energética do Brasil vindo de fontes hidrelétricas. A gente tem 7,9% de termos a gás mais GNL, a gente tem 8,8% vindo de energia eólica, 2,9% de usina termo a óleo, né, ou diesel, enfim, e várias outras fontes aqui na nossa matriz. E bom, aqui a gente tem um mapa geral do Sistema Interligado Nacional, então a gente consegue ver que a gente tem algumas bacias hidrográficas, que são esses círculos azuis, onde a gente tem as usinas hidrelétricas. Enfim, esse sistema ele é todo interligado por linhas de transmissão, que a gente consegue ver aqui de laranja, levando energia para as regiões onde ela é consumida. Então, o Sistema Interligado Nacional nada mais é do que o composto de todas as usinas ligadas entre si. E qual que é a principal função do ONS que a gente viu anteriormente? É fazer o despacho dessas usinas. O ONS ele controla quanto das comportas vão ficar abertas e quanto das comportas vão ficar fechadas em cada uma das usinas do país. E a gente vai ver que tem um sistema que a gente utiliza para fazer a distribuição dessa energia entre os proprietários das usinas. Então, bom, a gente tem o Operador Nacional do Sistema, conforme a gente viu anteriormente, que faz o despacho e controla a produção de energia das usinas do Sistema Interligado Nacional, principalmente das usinas hidrelétricas e das termoelétricas. Por que a gente fala que, principalmente em relação às hidrelétricas e às termos? Porque hidrelétricas e termos, elas têm despachabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a usina hidrelétrica ela gera energia quando a comporta está aberta e ela não gera energia quando a comporta está fechada. Quando a comporta está fechada, o nível do reservatório vai aumentando. E as termoelétricas elas precisam ser colocadas para funcionar, para gerar energia. Você precisa botar carvão, você precisa utilizar o gás para gerar energia. Ou seja, hidrelétricas e termoelétricas elas têm despachabilidade. Ou seja, elas podem produzir energia ou não. Diferente, por exemplo, das usinas solares, os painéis solares, você não tem despachabilidade. Ou ele está produzindo ou ele não está. Mesma coisa com a energia eólica, ela está sempre lá sendo produzida, não tem despachabilidade, você não cancela a produção de energia nesse tipo de parque. E por que é importante a despachabilidade nas hidrelétricas e nas termoelétricas? Isso aqui é bem importante, pessoal. O que acontece? O ONS ele faz o despacho das usinas porque o nível dos reservatórios eles têm que ser mantidos de forma a preservar o manancial e preservar a bacia hidrográfica de uma determinada região.
Ou seja, quando não chove em uma determinada região, o ONS ele não despacha aquelas usinas. A gente tem normalmente um rio onde ele tem várias barragens, então se você começa a despachar muito em uma região que não está chovendo, você acaba matando o rio. Então o ONS ele faz os despachos conforme as chuvas vão acontecendo em cada uma das bacias hidrográficas. Então ele atua de forma a preservar o meio ambiente de forma a gerar de forma sustentável energia em cada uma das regiões do país. E a gente já vai ver como que as empresas tendem a não serem prejudicadas quando ele faz esse tipo de despacho. Porque você pode pensar assim, nossa, mas tá bom, mas então o ONS que vai falar quando que a minha usina vai ser despachada e quando que não vai ser? É exatamente isso, mas a gente vai ver por que isso não prejudica as empresas. E bom, no caso da ENGIE, peguei aqui como exemplo, ela possui várias hidrelétricas e várias termoelétricas que são despachadas conforme as chuvas acontecem e conforme as chuvas não acontecem. A gente tem também a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então a Câmara de Comercialização atua como operadora do mercado brasileiro de energia elétrica voltada à viabilização de um ambiente de negociação competitivo, sustentável e seguro, ou seja, a energia ela é comercializada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, como se fosse uma bolsa de valores de energia elétrica, onde tem um monte de gente querendo comprar, um monte de gente querendo vender, conforme a gente vai ver aqui logo a seguir. Então a gente tem basicamente dois tipos de mercado no ambiente de negociação de energia elétrica. A gente tem o ACL, que é o ambiente de contratação livre, e a gente tem o ACR, que é o ambiente de contratação regulada. O ACR, ele é principalmente responsável pelas vendas de varejos, grandes leilões, ou seja, quando, por exemplo, alguém precisa comprar muita energia por um prazo muito longo, ela abre um leilão no ACR. E no ACL, normalmente são as negociações diretas. Eu tenho uma indústria, eu quero comprar energia de alguém que gera, eu vou lá e faço um contrato no ACL. O ACL ele costuma ser 18% mais barato, ou seja, energia é mais barata quando você contrata no ACL, porque é como se você estivesse comprando no atacado, uma grande quantidade de energia por um prazo longo. Então, você compra ali e faz um contrato direto com quem está gerando e costuma ser um pouco mais barato. 60% da energia do Brasil é negociada no ambiente de contratação livre e normalmente são grandes consumidores que fazem esses contratos diretos no ambiente de contratação livre. Na imagem a gente tem aqui o Mercado Livre, que é representado pelo ACL. A gente tem um consumidor do Mercado Livre e a gente tem vários fornecedores diferentes. Ou seja, preços e condições livremente negociados entre quem está comprando energia e entre quem está vendendo. Os consumidores negociam livremente com diversos fornecedores de energia. No mercado cativo, que é o ambiente de contratação regulada, a gente tem normalmente uma distribuidora que ela é obrigada a fazer os repasses em uma determinada condição, que é o mercado de distribuição. Então a distribuidora da sua cidade ela não pode subir o preço da energia da forma como ela bem entender, existem regras para ela poder subir a energia e os consumidores são cobrados por tarifas reguladas de energia da distribuidora da sua região. Ou seja, no mercado cativo, normalmente as empresas elas negociam no ACR, um ambiente de contratação regulada, porque tem a regulação do preço em cima da venda dessa energia. E a gente tem também um terceiro ambiente, que é o ambiente spot, que é a negociação à vista e o preço de liquidação das diferenças, que a gente chama de PLD, que é representado pelas liquidações que acontecem dia após dia, conforme a gente já vai ver logo a seguir. Ou seja, então a gente tem o ONS ele faz a operação do Sistema Interligado Nacional, hidrelétricas e termoelétricas têm despachabilidade e a energia que é produzida pelas geradoras, ela é comercializada dentro da CCE até chegar nos consumidores finais. Dentro desse sistema todo, a gente tem o que a gente chama de MRE, que é o Mecanismo de Rebalanceamento de Energia. O objetivo do MRE é mitigar o risco de geração das usinas hidrelétricas por meio de uma espécie de condomínio de usinas, de forma que, quando algumas gerassem menos eletricidade, outras usinas do mecanismo compensariam a energia não gerada, assegurando a garantia física da usina e do sistema como um todo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma hidrelétrica, por exemplo, que ela tem uma garantia física de 500 megawatts de potência. O que isso quer dizer? 500 megawatts é o tamanho da usina. Então, é uma usina grande ou se ela é uma usina pequena, ela vai ter mais megawatts de potência ou menos. Só que esses megawatts, essa potência da usina, ela é calculada utilizando alguns
cálculos estatísticos, como por exemplo a frequência de chuvas da região, o quanto que costuma encher aquele determinado rio. Então a garantia física de uma usina hidrelétrica, ou seja, o tanto de energia que ela é capaz de produzir, ela não é 100% certa porque ela depende de condições climáticas para acontecer. Mas o cálculo da garantia física ele é feito com base em 95% de confiabilidade, ou seja, se os cálculos estiverem certos, se as premissas estiverem adequadas, aquela usina vai gerar essa garantia física de potência em 95% dos anos, 95% das vezes. Então a gente tem várias usinas com várias garantias físicas diferentes e o MRE, o que ele faz? No final do dia, como o ONS que despacha cada uma das usinas que está dentro do Sistema Interligado Nacional, a gente precisa ter um sistema de rebalanceamento, que no caso é o MRE, para não prejudicar as usinas que não foram despachadas, porque afinal de contas, muitas vezes a empresa já se comprometeu em vender aquela energia. Então aquela energia está comprometida, só que o ONS não está despachando a sua usina porque não está chovendo na região, por exemplo. Então a gente tem um rebalanceamento proporcional de toda a geração de energia no país. Então se uma usina gerou muito mais do que a garantia física dela, ela vai distribuir esses créditos de energia para as usinas que não foram despachadas, conforme a gente vai ver aqui no exemplo. Esses cálculos aqui eles são cálculos grosseiros, a gente tem alguns ajustes finos para fazer, mas a ideia geral do MRE é essa daqui que eu vou passar para vocês. Então vamos supor que a gente tenha 5 usinas hidrelétricas, uma com a garantia física de 500 MW, a segunda com 700, a terceira com 850, 1.200 e 1.300, com um total de 4.550 MW de potência. Vamos supor que a primeira produziu 80% do que ela é capaz, ou seja, ela só foi despachada 80% da capacidade dela, a segunda 70%, a terceira 120%, a quarta 70% e a quinta 120%. Se a gente pegar o peso de cada uma dessas hidrelétricas dentro do total, a gente vê que a primeira hidrelétrica ela representa 11% de toda a garantia física desse sistema, Vamos resumir o Sistema Interligado Nacional só nessas 5 usinas para o exemplo ficar mais claro. Então a segunda representa 15,4%, a terceira 18,7%, a quarta 26,4% e a quinta 28,6%. E, considerando o tanto que cada uma foi despachada, a gente teve um total de 4.310 megawatts de potência gerado. Eu coloquei aqui energia produzida em potência, não é o certo tecnicamente, o certo é colocar em medida de energia, mas eu coloquei aqui em função da potência de produção de cada uma delas para ficar mais fácil de entender o exemplo. Então a primeira usina que ela era capaz de produzir 500 megawatts, ela produziu 400. A segunda, que era capaz de produzir 700 megawatts, ela só produziu o equivalente a 490 megawatts. E assim por diante, até chegar no total produzido de 4.310 megawatts, de um total possível de 4.550. Ou seja, as usinas, mesmo a gente tendo algumas que geraram mais do que a garantia física, elas não conseguiram gerar a sua capacidade máxima. Elas geraram menos. Elas conseguiriam gerar 4.550 e elas só geraram 4.310. E aí a gente tem um rebalanceamento entre essas usinas que a gente chama de GSF, que é Generation Scaling Factor, que é um indicador que mostra quanto que cada uma das usinas vai receber em função do tanto que o sistema inteiro produziu. Então a gente vai pegar o total produzido, 4.310, dividir pela garantia física total, 4.550, e a gente chega em 0.948. Ou seja, a gente tem um GSF de 0.948. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma das usinas recebeu 94,8% da garantia física delas. Ou seja, como se cada uma delas tivesse gerado 94,8% da sua garantia física, independente do tanto que cada uma gerou. Isso é muito importante. Se você não pegou algum detalhe, só pega isso daqui. O GSF ele vai falar quanto que a usina vai receber de energia, independente do tanto que ela produziu. Ou seja, a empresa que é proprietária de usinas hidrelétricas, ela não vende o tanto de energia que ela gera. Ela vende o que todo o sistema de usinas hidrelétricas gerou proporcionalmente ao que ele é capaz. E aí você multiplica pelas usinas hidrelétricas que ela tem. Ou seja, a gente vê que a primeira usina recebeu 474, a segunda recebeu 663, a terceira 806, a quarta 1137 e a quinta 1232. Ou seja, todas elas receberam 94,8% da garantia física total. Por que isso é um sistema justo? Porque a empresa não controla o tanto de energia que ela está gerando.
A empresa simplesmente fica suscetível ao despacho do ONS em função da chuva daquela região. Então, a gente tem um risco que a gente chama de risco hidrológico, ou seja, um risco climático na operação das usinas hidrelétricas. Empresas que têm muitas usinas hidrelétricas, elas estão expostas a um risco hidrológico. Porque se não chover de forma generalizada no Brasil, elas vão receber menos energia para vender. Elas, no caso aqui, cada uma das usinas, vamos supor, cada uma delas fosse de empresas diferentes, cada uma receberia 94,8% da sua garantia física para vender. E aí que entra o problema. Muita empresa estava vendendo 100% da energia. E como nos últimos 4, 5 anos não tem chovido muito no Brasil, as empresas estão recebendo menos energia para vender. Elas tinham que vender a energia que elas já se comprometeram, mas elas não estavam gerando esse tanto de energia, o sistema não estava gerando. Então a empresa tinha que ir no mercado spot, que eu falei lá anteriormente, que é o preço de liquidação das diferenças, para comprar energia à vista para entregar para quem ela se comprometeu. Então pensa só, o PLD ele é simplesmente uma conta que chega para a empresa pagar. Eu vou dar o exemplo aqui, mas no caso era a STT. A STT ela era 100% contratada, ou seja, ela tinha já contrato para vender 100% da energia das usinas dela. E aí o que aconteceu lá em 2014, 15, por ali? Foi 2015, se eu não me engano. O GSF começou a ficar abaixo de 1, ou seja, a empresa começou a receber 95%, 94%, sendo que ela já tinha se comprometido a vender 100%. O que a CCE faz? Ela não vai deixar o consumidor final sem energia. Ah não, a STT não conseguiu gerar isso, então você vai ficar sem energia. Não. A CCE compra no mercado à vista, entrega energia para quem se comprometeu e só manda a conta para pagar para a STT para ela cobrir essa diferença. O grande problema é que quando as usinas hidrelétricas elas não estão sendo capazes de gerar toda a energia necessária para o país, o ONS ele despacha as termoelétricas. E aí quando ele despacha as termoelétricas para operar, o preço da energia no mercado à vista sobe muito, porque é muito mais caro gerar energia termoelétrica do que energia hidrelétrica. Então a gente vê que a partir de 2015, com a entrada do GSF, as empresas começaram a operar de forma diferente. Então, quando o GSF é igual a 1, o sistema hídrico abastece toda a demanda de energia necessária. Quando o GSF é menor do que 1, o sistema hídrico não abastece toda a demanda. Ou seja, o SIM, nesse caso, realiza o despacho de energia elétrica das termos. E as usinas termos geram uma energia mais cara, aumentando o custo da energia no mercado à vista. O grande problema que a gente tem é que o GSF está estruturalmente abaixo de 1 nos últimos anos. E empresas somente com hidrelétricas estão se descontratando e empresas com usinas termos estão protegidas naturalmente. O que isso quer dizer? Em tese, se o cálculo da garantia física das usinas estivesse correto, se as premissas estivessem corretas, ou se as premissas não tivessem mudado, as premissas climáticas, não era para o GSF estar menor do que 1 igual está desde 2015, né? Era para as usinas estarem gerando a garantia física delas. Só que vem chovendo muito menos nos últimos 5 anos. Então o GSF está estruturalmente abaixo de 1. Ou seja, a empresa não está gerando o tanto de energia que ela poderia estar gerando. E o que as empresas estão fazendo? Empresas que têm só hidrelétricas, como é o caso da STT, elas estão se descontratando, ou seja, não estão vendendo 100% do que elas são capazes de produzir. E empresas como a Engie estão ficando só um pouco descontratadas, mas como ela tem termoelétrica, no caso da Engie, ela está naturalmente protegida. Porque quando ela toma GSF, ela começa a produzir a energia termoelétrica e ela ganha muito mais na venda, porque a termoelétrica ela é uma energia mais cara. A energia no mercado à vista vai estar muito mais cara e ela está ganhando. Então, no caso da Engie, ela se protege com termo, porque ela vai perder um pouco de resultado na parte das usinas hidrelétricas, mas ela vai ganhar com as termos, ou tem que fazer como a STT começou a fazer, que é ficar descontratada. Só para a gente ter uma ideia, o nível de contratação do total do portfólio da STT, a gente vê que ela está contratada em 80% só. Ela está deixando de vender 20% do que ela poderia produzir, porque o sistema inteiro não está gerando 100%. Então ela acaba se descontratando para não ter que comprar energia no mercado à vista para entregar o que ela eventualmente se comprometer. No caso da Engie, mesma coisa, só que a gente vê que o gráfico aqui é inverso, né? Ele já mostra quanto que está descontratado. No caso da STT está 80% contratado para 2018, ou seja, 20% descontratado. E no caso da Engie,
ela estava 10% descontratada, mas em 2020 ela está 7,5% só descontratada. Por quê? Porque ela tem esse fôlego por causa das termoelétricas, ela se protege naturalmente ficando descontratada. Então, pessoal, essa dinâmica do GSF, eu sei que esse vídeo ficou um pouco técnico, então se você quiser entender mesmo, eu recomendo você assistir de novo, mas é importante entender essa nuance para você saber interpretar os resultados, porque entender o GSF é extremamente necessário para você entender o resultado operacional das empresas. Quando a empresa divulga os resultados, o GSF ele influencia diretamente nos resultados da empresa. Então, muitas vezes a gente tem uma oscilação dos resultados que não depende da empresa, que vem desse risco hidrológico, e a gente precisa saber o quanto da piora está vindo do resultado hidrológico e o quanto da piora ou da melhora está vindo naturalmente das operações e da comercialização da energia pela empresa. E bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e não se esqueçam de participar da semana do Buy and Hold clicando no link lá na descrição. Fui!